No quadro Memória Histórica, temos hoje como convidado especial o professor Osmar Piardi. Nós agradecemos muitíssimo a sua gentileza de comparecer aqui no estúdio da Folha News para conversarmos um pouco sobre política. Política que o nosso convidado exerceu, não sei se ainda exerce, mas há 42 anos. Certamente tem muitas histórias para nos contar. Obrigado, professor Osmar, pela sua presença. Eu que agradeço, doutor Alduir, pela lembrança de estar aqui nesse momento, nessa ah, recuperação da memória histórica da política de Lagoa Vermelha. Me sinto extremamente distinguido e honrado e quero que no decorrer dessa nossa conversa aqui eu possa contribuir com alguma coisa para a preservação da nossa memória. Hoje está afastado da política ou ainda está em atividade, professor? Eu estou mais afastado, né? Eu não tenho filiação partidária no momento, né? Lógico, a gente tem simpatia por alguns políticos, né? E então a gente se envolve também mais em caráter assim informal mas em caráter de partidário, sem filiação, coisa, é um fato que eu já consumado na minha vida. Professor Osmar, vamos falar sobre o início de sua vida pública e política. Quando começou? Foi lá em 1982, me parece? Como referência eu pego 1982. Lógico que anterior a isso, doutor Alduir, eu já, em caráter formal e às vezes informal, eu tinha uma tendência, uma queda, uma vontade de participar ativamente na política, né? E me identificava com sigla aqui dos antigos partidos que foram extintos pela Revolução de 64, aonde eu me espelhava em alguns daqueles líderes e o programa partidário do partido, né? Mas, efetivamente, a minha entrada na política deu-se pelo fato de que eu fui professor, sou professor aposentado, né? Trabalhava num educandário e junto a esse educandário trabalhava também o doutor Manuel Vieira da Fonseca, que foi por duas vezes prefeito de Lagoa Vermelha. Foi uma grande liderança da época, né, Com professor toda Osmar? certeza, né? É uma memória na política de Lagoa Vermelha. E a gente conversando com o doutor Manuel, a gente sempre recolhia assim, informações interessantes, não só pelo seu comportamento político, mas pela cultura e pela aquela empatia que ele conseguia transmitir às pessoas e que ia fazendo com que a gente fosse envolvendo na política. E eu, juntamente com alguns outros colegas, né, e diante até de uma premência no momento histórico, ah, era voz corrente na comunidade que o Dr. Manuel Fonseca deveria voltar a concorrer ao cargo de prefeito, já que ele tinha sido prefeito anteriormente de Lagoa Vermelha, que ele deveria voltar a concorrer a prefeito. E a gente ajudou a contribuir para ele tomar uma decisão nesse sentido. Lógico, a decisão dele foi a partir de lideranças da sociedade como um todo, e por ingerência, principalmente, do partido da qual ele fazia parte. Ele, lá pelas tantas, aceitou ah, o cargo, voltar a concorrer ao cargo de prefeito. E chegou a mim e disse: agora vocês me ajudaram a colocar no fogo, diz, agora chegou a hora de vocês assumirem uma candidatura, né? Então foi em 82, mais precisamente, que eu formalizei o ingresso, na época já PDS, e concorri pela primeira vez a vereador.
Não fui eleito na primeira oportunidade, Alduir, por 2 votos. Fiquei de primeiro suplente por 2 votos. E, lógico, aqui eu faço questão até de ressaltar que, na época, especialmente, quer dizer, os dois partidos, né, que se revezavam, MDB, o PMDB e depois PDS do outro lado, a nominata de vereadores e de candidatos a vereadores eram bem significativos, né? Eram políticos assim que já tinham uma tradição e que tinham, acima de tudo, tinham regiões fechadas em eleições, né? Então, por exemplo, pegava um Rui Godinho, né? No Boqueirão, fazia praticamente todos os votos. César Vieira, André da Rocha, o Tacílio Meribe na Estância, Raul Feijó no Capão Bonito, né? Eram todos caciques, né? Que tinham um colégio eleitoral bem significativo. E eu entrando, tendo praticamente a cidade só como reduto eleitoral e pingando alguns votos aqui e acolá, fiquei de primeiro suplente, né? Com 2 votos de diferença. Então, isso aí que foi o pontapé inicial para a minha atividade política. A indicação dos candidatos, especialmente desse grupo, foi bastante disputada, se bem me lembro, não é, professor? Era o doutor Manuel e o senhor Ubirajara, índio do Brasil, Moliterno, que pertenciam ao antigo PL, não ao PL de hoje, né? É o Partido Libertador da época. Nos conte, nos relate, assim, sucintamente, como é que foi essa disputa. E o doutor Manuel era muito inteligente politicamente também, né? De fato, efetivamente, disse a palavra certa, né? Ele era, em outras palavras, ele era um raposão, né? Além de inteligente, ele era um raposão, né? E a própria aceitação da concorrer foi precedido de um longo estudo elaborado por ele, né? Visitando lideranças no interior, visitando lideranças partidárias na cidade, segmentos da sociedade como um todo. Ele foi, ele foi construindo a candidatura, o fortalecimento da candidatura, até o momento em que ele viu que já tinha uma base suficiente para buscar não só a candidatura dentro da sublegenda do PDS da época, como também ganhar a eleição. E, no caso, o seu Birajara, né, também originário do antigo PL, que era vice-prefeito do seu José Carlos Prestes Machado Vieira, que era o prefeito. E era o candidato natural indicado pelo sistema, né? Sim. E o Manuel, lógico, viu que a candidatura do Birajara era forte, era consistente, eles iam rachar os segmentos que constituíam o antigo PL e entrar em segmentos do antigo PSD, UDN e não sei o que mais, né? Então, o Manuel daí então, foi a disputa para a convenção, né? E naquele momento, Aldoir, é importante lembrar, se é que é importante, e eu acredito que seja, que as convenções partidárias eram momentos assim de extrema grandeza, né? A gente poderia até dizer que eram uns verdadeiros aulas de civismo. Às vezes poderia ocorrer Eram reuniões longas, né? Muitas longas, conversações, havia paralisação e retomada logo em seguida. exatamente, né? E precedida, lembra muito bem isso aí, precedidas de negociações aqui e acolá, né? E quando o Manuel, que já tinha disposição de concorrer
e o Birajara também pela outra sublegenda, ele inteligentemente foi lá no grupo do Bira e convidou o Dr. Oscar, que era uma liderança expoente, também nascendo na política naquele momento, para fortalecer a sua chapa. E eu acho que foi aí, de repente, a razão, né, dele ter ganho pela segunda vez a administração do município de Lagoa Vermelha. Professor Osmar, e nos anos seguintes, chegou a ser vereador na próxima eleição ou demorou para É, mais um pouco? aí, doutor Aldoir, é o seguinte, tem nesse interim, durante a administração do doutor Manuel, por um determinado período, eu cheguei a ser chefe de gabinete dele. Naquele tempo dizia ser oficial de Oficial gabinete, de né? gabinete. Tá, mas eu exerci. Depois, por razões de trabalho, saí, né? Fui cuidar exclusivamente da minha atividade no magistério e em 88, 89 ele veio falecer, né? Sim. E de imediato foi, assumiu o cargo como de prefeito o doutor Oscar Mena Barreto Grau, né? E ele também de imediato me convidou novamente para voltar para a prefeitura para exercer essa atividade de oficial de gabinete, chefia, sei lá o que mais, mas com algumas atividades extras que naquela época, e hoje eu faço questão até de ressaltar, doutor Alduir, que era presidente da República o José Sarney. E existia lá dentro da estrutura administrativa do governo federal a tal de secretaria, a SEAC, Secretaria Especial de Apoio Comunitário, que, em outras palavras, era um órgão assim, que distribuía recursos para pequenos serviços, pequenas obras de interesse comunitário, naturalmente. E o doutor Oscar visualizou que isso era importante. E daí me convidou para coordenar essa atividade. E nós aí, num trabalho, assim, saímos praticamente em todas as... Eram 2, 3 noites por semana, nós percorremos os bairros e o interior do município, onde existia associações de moradores, nós fortalecíamos e fazíamos com que essas associações se integrassem cada vez mais e, através do município, buscasse recursos para pequenas obras e pequenos serviços. E nas localidades ou nos bairros onde não existia associações de moradores, nós entusiasmávamos, apoiávamos para a criação de associações. Então, eu digo o seguinte, que o Oscar, me permite eu falar assim, ele teve uma importância muito grande na comunidade, no período que ele exerceu o cargo de prefeito, por praticamente um ano e alguns meses, ele serviu para reanimar o movimento, a importância da comunidade participar no desenvolvimento de sua comunidade. E de lá para cá, as associações de moradores, a união das associações de moradores, elas se fortaleceram muito no município de Lagoa Vermelha. Tanto é que hoje, por exemplo, a união das associações aí, construindo sede própria, a gente sabe de recursos que tem postulados e tem ganhos para o município, inclusive há pouco me parece que até uma moto niveladora ganharam e transferiram para o município. E daí, esse meu trabalho, junto ao movimento comunitário, me deu base para mim vir a concorrer a vereador. E daí, na eleição seguinte, eu concorri a vereador, fui eleito, e aí iniciou também uma outra fase na minha vida política.
E a sequência? Bom, aí já era o governo de Paulo Moisés de Andrade. A O, sua posição nessa era de oposição. oposição. Então, me recordo plenamente de alguns dos nomes que participavam lá da Câmara de Vereadores, João Garcês, Isaías Valdiceira, Hélio Moreira, e outros do outro lado, o José Antônio de Andrade, o Horácio Pegoraro, o e agora meu nome Não lembro. é. Mas foi um momento assim que existia uma rivalidade, existia posições, digamos, não sei se seria exatamente o termo da ideologia propriamente dita, ou existia uma forte tendência ainda de defender aquelas ideias que até bem pouco tempo dividiu a sociedade brasileira entre Arena e MDB, ou entre governo e oposição. Então existia esse relacionamento forte, digamos forte, mas em outras palavras, sempre muito respeitoso. Me recordo que daí eu fui guiado ao cargo de líder da bancada, e onde tinha, entre outras tarefas, também a de negociar no bom sentido, diga, ah, projetos ou propostas para o município de Lagoa Vermelha, e nós sempre colocamos o interesse do município acima de qualquer paixão partidária, mas nunca abdicamos do direito e do dever de exercer o nosso cargo na condição de oposição, apoiando propostas positivas para o município, segundo a nossa ótica, e também fazendo cobranças, e cobranças fortes fizemos, né? Mas tudo dentro daquilo que a gente poderia dizer de valores democráticos. Nos anos seguintes, surgiu uma novidade, um político novo, um político jovem, que foi Eli Pegoraro, se candidatou pelo PTB e foi eleito com uma expressiva votação. O que aconteceu com os partidos tradicionais que não se articularam e perderam esta eleição para um jovem político? Bom, aí eu agora você lembra do nome do Eli Pegoraro? Nós éramos colegas na Câmara, ele é do MDB, Foi vereador, dois né? Bem vereadores, votado também, né? e o mais votado, né? E, e, e a gente via no Eli um sentimento de que ele teria sido preterido na formação de uma chapa majoritária. E aquilo ali dava força, dava ânimo, ele se renovava no desejo de querer ser mais do que vereador, chegar ao cargo de prefeito, e como chegou ao cargo de prefeito, mas dentro do partido que ele estava filiado, ele também analisava, e isso a gente conversava seguidamente com ele analisava que ele não tinha possibilidade muito de crescer, né? Então, aí houve a oportunidade de formar novos partidos, e ele inteligentemente, uma capacidade enorme de negociação, uma capacidade enorme de se comunicar com os segmentos da sociedade, com a juventude e até com setores mais tradicionais, veio a formar o PTB, que caiu no encantamento da sociedade e elegeram ele como prefeito. E que, diga-se de passagem, também foi um bom prefeito, né? Teve momentos meio difíceis, né? Mas não deixar de ter sido um bom prefeito para o município de Lagoa Vermelha. E nesse período, o professor Osmar exerceu algum cargo na política? Eu continuei como Continuou vereador, vereador, foi reeleito. fui reeleito vereador, exerci o cargo,
também na mesma condição anterior de líder de bancada, e me recordo até um fato que, num determinado momento, chegou à Câmara de Vereadores uma proposta para um financiamento consignado para o município para a aquisição de uma patrola, ou de um trator que fosse. E comprava, era para o sistema leasing, mais ou menos o termo, não sei bem. O município ficava 4, 5 anos pagando, chegava no final, não era dele. Daí eu disse eu mesmo na condição de líder da oposição, perguntei ao líder do governo, mas e por que não fazem um financiamento e no final o trator é do município? Diz, mas vocês aceitam? Digo, mas por que não? Se nós estamos pensando no município como um todo. Tá? Então se surpreenderam. Lógico, eu até fui censurado por colegas de bancada, né? Mas eu disse, digo, quer então vá lá e negocie vocês agora. Eu já comprometi a minha palavra e vou manter, né? Então são essas pequenas coisas assim que fazem com que a gente tenha lembrança também desse período. Nós voltaremos logo mais aqui na Folha News para conversar com o professor Osmar Piardi sobre a história política de Lagoa Vermelha.